Olá, seja bem-vindo à plataforma EAD. Sou Daniela Trigo, psicopedagoga, pedagoga e consultora de educação inclusiva. Durante essa semana, irei disponibilizar 4 vídeos e no final dos vídeos você poderá também participar da avaliação e ter o seu certificado de 2 horas. Em todos os vídeos estarei disponibilizando também para você gratuitamente um material escrito para que você também possa compartilhar com as pessoas que precisam de orientação no que se refere à proposta inclusiva dos casos que iremos citar no decorrer desta semana, que são síndrome de Down, síndrome de Rett e síndrome de Williams. Então, aguardo sua participação com dúvidas para que no último vídeo eu possa atender todas as dúvidas de vocês, ok? Então, vamos abordar no nosso primeiro encontro sobre a proposta inclusiva. Temos 7 passos que podemos seguir para qualificar essa proposta. E quais seriam esses? O primeiro é o acolhimento. Acolher este aluno, enxergá-lo como único, respeitando suas individualidades. O próximo passo é a desconstrução deste rótulo, porque se estamos enxergando este aluno com suas diversidades, habilidades e dificuldades, não iremos fortalecer essa imagem que o rótulo proporciona, e sim enxergando ele como único. E o próximo passo, que temos que também planejar ações, organizar as ações em sala de aula e também em casa, pensando sempre nas necessidades individuais daquele aluno, enxergando ele como único e planejando materiais adequados para atender suas necessidades cognitivas, suas necessidades atencionais, comportamentais, entre outras. Posteriormente, precisamos também analisar as questões que envolvem essa dinâmica do trabalho de equipe, aproximando-se da família e dos profissionais que atendem também o caso, pois esse trabalho irá também proporcionar estratégias, irá proporcionar recursos para qualificar o atendimento na escola, em casa e no consultório. Assim, cada um fazendo a sua parte, iremos atender aos objetivos que essa criança, que este aluno necessita. Temos que também pensar numa questão que é a pesquisa e analisando o caso como único, pensando que este aluno apresenta também suas habilidades e dificuldades. Então, temos que investigar essas habilidades, sempre através de sondagens na sala de aula, para identificar os conhecimentos prévios do aluno e que ele também saiba como lidar com todas essas informações em qualquer ambiente que ele estiver inserido. E pensando no processo de aprendizagem, primeiramente no que se refere à alfabetização, abaixo do vídeo estarei disponibilizando para vocês um material escrito com diversas sugestões e também sobre estes 7 passos para qualificar a proposta inclusiva. Mas, analisando essas situações na prática, precisamos refletir, como eu já disse, as necessidades mais específicas de cada aluno. Ao identificarmos tudo isso, ao conhecer o aluno, poderemos sim pensar em ações que irão propor realmente um retorno melhor para o nosso trabalho e proporcionando assim uma mediação da aprendizagem mediante o contexto de realidade que este aluno está inserido. Então, vamos pensar em algumas situações práticas? Coloque também sua dúvida se caso você estiver trabalhando com algum aluno neste processo de aprendizagem. Então, vamos pensar no que diz respeito ao processo inicial da alfabetização.
propondo imagens, letras, números, de uma maneira lúdica, contextualizada e prazerosa, sempre atribuindo significados a este momento para que essa aprendizagem se torne realmente significativa. E a primeira palavra mais importante, qual será? Para que a criança possa escrever de maneira espontânea, de maneira autônoma, é o seu próprio nome, pois o seu nome tem muita importância a ela. Então temos que explorar em diversas situações de aprendizagem, pensando em quantidade de letras, pensando no som de cada letrinha, pensando no que a criança realmente consegue identificar inicialmente, quais as letras que ela identifica e que ela utiliza graficamente. E assim poderemos explorar através de um quebra-cabeça, através de um alfabeto móvel, através de um jogo, usando crachás, usando sempre a imagem, que é a foto da criança associada a seu nome, nos saquinhos de atividade, nas atividades propostas em sala. E dessa forma também estaremos ampliando o seu repertório. Este repertório de conhecimento de palavras, também explorando os nomes dos seus amigos, explorando também palavras, contextualizando com situações em sala de aula, pensando em palavras que ele também tem interesse em aprender, pensando em listas temáticas, através listas de nomes, listas de frutas, listas de animais ou listas referente ao som de uma letra inicial. Então podemos explorar essas escritas espontâneas de diversas maneiras. E a escrita espontânea é o momento que a criança tem para refletir, pensar neste sonzinho que a letra está proporcionando a ela e associando este som a uma letra, ao grafema, para que ela possa representar ao escrever. Então, esse momento para a criança precisa ser explorado, mas também respeitado no que diz respeito à hipótese da escrita que cada criança se encontra. Porque essa hipótese da escrita, ela é muito gradativa. A criança precisa vivenciá-las de uma maneira realmente que ela consiga absorver aquela informação, atribuindo significados a elas e também posteriormente oferecendo pré-requisitos para o momento posterior. E lá na frente, quando ela estiver num processo de letramento, conseguir expressar graficamente o seu pensamento, organizando tudo isso de uma maneira também gráfica, mas também oral. Então, ela precisa organizar o seu pensamento ao escrever e ao falar. E assim, iremos proporcionar situações de aprendizagem que a criança tenha a oportunidade realmente de pensar. E não apenas oferecer situações prontas. Situações que a criança não precisa pensar e apenas copiar. A cópia tem importância? Ela tem uma certa importância a partir do momento em que a criança já teve a oportunidade anterior de pensar sobre aquela informação. Vou dar um exemplo. Se nós trabalharmos numa sala de aula, um texto coletivo, por exemplo, cada um contribuindo com uma parte daquela informação e o professor ou outra criança, outro aluno, enquanto escriba, é aquele que escreve, né? Então, enquanto escribe, ele estará na lousa, realmente redigindo todas aquelas informações e organizando aquele texto. Posteriormente, os alunos poderão sim copiar, mas será uma cópia significativa, porque foi elaborada por aquele grupo, realmente tem um contexto de realidade, então assim a criança irá se envolver melhor naquela situação de aprendizagem, naquela atividade.
mas a cópia que é proveniente de um livro, copiar um texto que já existe no seu livro para o seu caderno, realmente não tem muita função. Então, irá se tornar um copista sem saber o que está copiando, qual o significado daquela informação para ela. Sem explorar, sem contextualizar, assim a criança não estará atribuindo significados e não terá nenhuma função para a sua vida diária de aprendizagem em sala de aula, ok? Vamos pensar sobre isso. E agora vamos imaginar algumas situações no que diz respeito ao raciocínio lógico-matemático. Ao pensarmos em situações que envolvam alfabetização, a alfabetização não é só ler e escrever. A alfabetização também envolve um raciocínio lógico-matemático, saber interpretar uma situação-problema, porque às vezes a criança, ao ler aquela situação-problema, aí fica, é de mais, é de menos a conta, professor, é de vezes, é de dividir, e fica perguntando aleatoriamente, pois não consegue interpretar que cálculo fazer. Então, estamos trabalhando leitura, estamos trabalhando interpretação, mas também estamos trabalhando raciocínio lógico-matemático. O cálculo, ele precisa ser representado também graficamente. E ao falarmos de inclusão em todas essas atividades, todos esses exemplos citados, estamos falando de um conteúdo que é abordado em sala de aula e que o professor da sala, ou se caso também tiver um mediador, poderá contextualizar, adaptar aquela atividade de maneira que o aluno consiga executar, sempre pensando nas suas habilidades intelectuais. Então, aquelas informações anteriores ao que o professor obteve ao aplicar as sondagens, a partir do momento que ele conseguiu investigar seus conhecimentos prévios, ele irá conseguir direcionar a adaptação curricular com base nessas informações e também adaptar a atividade que está sendo proposta em sala de aula, respeitando a temática, respeitando o conteúdo que está sendo abordado, mas pensando numa atividade que o aluno consiga executar de uma maneira autônoma, então precisa ser menos elaborado. Vamos pensar sobre tudo isso e na nossa próxima aula iremos também abordar sobre as síndromes de Down, de Rett e de Williams. Iremos falar sobre um pouco de cada síndrome, ok? Aguardo você na nossa próxima aula, hein? E abaixo do vídeo já tem o nosso material disponível. Você poderá baixar e também ter essas informações por escrito, ok? Um beijo, pessoal. Tchau!